A dúvida, um sentimento que muitas vezes nos leva a perecer, nos leva muitas vezes a sofrer com ansiedade. Estava olhando para uma mensagem aqui, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 14, lá no versículo 31, a Bíblia vai nos dizer bem assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui é Jesus falando para Pedro, depois que Pedro saiu do barco em meio a uma tempestade, caminhando sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Pedro, ele começa a afundar nessa trajetória, e Jesus estende as mãos para Pedro e o levanta, e aqui Jesus está dizendo assim: por que duvidaste? Só que eu queria revelar algo para você aqui que o Espírito Santo me revelou. Jesus não está questionando Pedro porque duvidou em caminhar sobre as águas, porque duvidou que podia caminhar sobre as águas. Você sabe aonde que é a dúvida de Pedro aqui? Preste atenção aqui. Lá no versículo 26, vai dizer bem assim: os discípulos, vendo caminhar sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se é tu, olha aí, se é tu. Jesus, ele chegou no meio da tempestade. Jesus, ele chegou em um lugar que os discípulos não acreditavam que ele podia chegar. Quando Jesus se apresenta, Jesus se apresentou em um lugar, Jesus se apresentou no meio de uma situação, Jesus se apresentou em um cenário onde os discípulos não acreditavam que Jesus podia chegar. E quando Jesus chega no meio da tempestade, caminhando por sobre as águas, e diz: sou eu, Pedro duvida que era Jesus. Pedro duvida que Jesus estava ali. A dúvida de Pedro é que Jesus não podia estar naquele lugar. Quantas vezes nós temos duvidado? Será que é Jesus que está comigo? Será que Jesus está aqui? Por causa da situação que nós estamos passando, do cenário que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós ouvimos alguém dizer: o Senhor está contigo. Lembra de Gideão? Quando o Senhor disse assim: Gideão, homem valoroso, o Senhor é contigo. Gideão vai dizer: se o Senhor é conosco, se o Senhor, por que nos sobrevém tudo isso? É muitas vezes, irmãos, o momento que nós erramos, o momento que nós falhamos. Pedro errou em não acreditar que era Jesus que estava chegando ali, no meio daquela tempestade. O erro de Pedro, a falha de Pedro, a dúvida de Pedro não foi quando ele estava caminhando sobre as águas. A dúvida de Pedro foi quando Jesus se apresentou naquele lugar e Pedro não acreditou que Jesus podia estar ali. Muitas vezes nós olhamos para circunstâncias, cenários, situações e não acreditamos que Jesus pode chegar. Como Marta e Maria, que não acreditavam mais que Jesus podia chegar ali. Como Abraão, que não acreditou que Jesus, duvidou, que não acreditou que Deus podia chegar na casa dele e lhe conceder um filho com Sara. E aqui Pedro, que duvidou que Jesus não podia chegar naquela madrugada, no meio do mar, no meio daquela tempestade. Tem uma palavra para você aqui, nessa manhã de quarta-feira, e eu queria te dizer que não importa o lugar que você esteja, não importa o cenário que você esteja vivendo, não importa a situação, eu vim aqui para te dizer que Jesus ainda pode chegar, que Jesus pode entrar nesse cenário, que Jesus pode chegar nessa situação. Eu vim aqui para trazer uma boa nova do Evangelho para você e dizer: Jesus chega onde ninguém chega. Jesus entra onde ninguém entra. Jesus chegou no meio da tempestade. Pedro não acreditou, Pedro duvidou. E eu queria que você hoje acreditasse, não duvidasse. Ainda que você esteja dentro da fornalha, lembra que ele chegou lá. Ainda que você esteja dentro da cova, lembra que ele chegou lá. Não existe lugar, não existe cenário, não existe situação que Jesus não possa chegar. E Pedro duvidou. Pedro achou que tinha situações e cenário que não tinha como Jesus chegar.
quando Jesus vem caminhando sobre as águas e diz, sou eu, Pedro diz, se é o Senhor, olha a dúvida, se é o Senhor, era Pedro naquele momento achando que Jesus não tinha condição de chegar ali. Aonde você acha que Jesus não tem condição de chegar? Aonde você pensa que Jesus não pode chegar? Eu queria te dizer que não existe lugar e nem situação e nem cenário que Jesus não possa chegar. Ele chega hoje dentro da tua casa, Ele chega hoje aonde está o teu filho, Ele chega hoje dentro do teu ministério, Ele chega hoje nessa situação improvável. E eu só queria que hoje, diante dessa palavra, você cresça e acreditasse que Ele chega e Ele muda o cenário. E o cenário de tempestade se tornou em calmaria. Amém? Não duvide. A dúvida de Pedro, irmãos, aprenda que a dúvida de Pedro não foi caminhar sobre as águas. A dúvida de Pedro foi quando Jesus se apresentou, dizendo que era Ele. No meio daquela tempestade, Pedro não acreditou. Pedro duvidou que Jesus estava ali. E eu pergunto hoje, será que você não está duvidando que Jesus está na tua casa por causa da situação? Amém, meus irmãos? Não deixe que as situações, não deixe que as adversidades, não deixe que as tempestades levem você a duvidar que Jesus está aí. Pedro duvidou que Jesus estava lá naquele momento. Amém? Então não duvide, o Senhor está aí, o Senhor está contigo. Glória a Deus, aleluia. Você vai atravessar essa tempestade, vai ficar tudo bem. Receba esta palavra nesta manhã. Esse é o canal Boas Novas do Evangelho com o Pastor Paulo. Se inscreva no nosso canal. Receba sempre uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem de salvação do Evangelho em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.